E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos então com o nosso projeto das videoaulas. Hoje o assunto é probabilidade da união de 2 ou 3 eventos, né? Pode até ser mais, só que nessa lista não tem. E probabilidade condicional, que é um assunto que, na minha opinião, é o mais relevante dessa lista, tá? Se você não tem essa lista aqui, eu vou colocar ela na descrição do vídeo, é só você clicar e fazer o download. E vou deixar um card aqui para você clicar e aí vai te direcionar para as outras aulas. É importante que você veja as outras aulas para que você consiga compreender bem essa aula, tá legal? Dito isso, vamos nessa. Número 1. Um número de 1 a 300 é escolhido aleatoriamente. Calcule a probabilidade dele ser divisível por 3 ou 5. A questão não fala, mas esse número tem que ser natural, porque senão não faz o menor sentido a gente calcular a divisibilidade, né? Então vamos nessa. Aqui estão todos os casos possíveis, né? O nosso espaço amostral são os números naturais de 1 a 300. Agora, eu vou calcular os casos favoráveis. E para utilizar a relação de inclusão e exclusão, eu vou primeiro calcular aqueles que são múltiplos de 3, tá? Isso é bem fácil de fazer e é bem fácil de contar também quantos são, porque os múltiplos de 3 são 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, até chegar lá o mais perto de 300. No nosso caso, como 300 é divisível, né? Então vai ser 3 vezes 100. E aqui a gente já consegue descobrir quantos elementos tem aqui. Quantidade de elementos no conjunto múltiplos de 3. É só você contar os fatores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 100 números. Beleza. Agora eu vou contar os múltiplos de 5. E para isso eu vou fazer a mesma coisa, tá? 5 vezes 1. 5 vezes 2, tananá, tananá, até o mais perto possível de 300, que no nosso caso vai ser 5 vezes 60, né? Dá exatamente 300. E também consigo descobrir quantos elementos tem aqui. São 60, né? Só contar os fatores. E agora eu vou contar os que são múltiplos de 3 e 5, simultaneamente. Para um número ser múltiplo de 3 e 5, então ele é múltiplo de 15. Então eu vou fazer a mesma coisa, tá? 15 vezes 1, 15 vezes 2, tananã, até 15 vezes 20. Vê se é isso? Isso, 15 vezes 20. Eu já fiz as contas aqui, para a gente não gastar tempo. Então, ó, quantidade de elementos no conjunto dos múltiplos de 15 são 20 elementos. E aqui você pode fazer, para calcular a probabilidade dele ser múltiplo de 3 ou de 5, você pode calcular os casos possíveis utilizando o princípio da inclusão e exclusão, ou você pode diretamente já calcular a probabilidade também pelo princípio da inclusão e exclusão. Só para te lembrar, a probabilidade dele pertencer a um conjunto ou ao outro é a probabilidade de um mais a probabilidade dele pertencer ao outro menos a probabilidade dele pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, de posse disso aqui, né, desse princípio da inclusão e exclusão, eu consigo calcular aqui, ó. Vou fazer, ó, probabilidade dele pertencer aos múltiplos de 3 ou aos múltiplos de 5. Vai ser, bom, como aqui eu tenho 300 números, né? Então meus casos possíveis, ou quantidade de elementos do espaço amostral, 300. Então vai ficar 100 sobre 300, que é a probabilidade dele ser um múltiplo de 3. Mais
60 sobre 300, que é a probabilidade dele pertencer aos múltiplos de 5, menos 20 sobre 300, que é a probabilidade dele pertencer aos múltiplos de 3 e 5, isto é, aos múltiplos de 15. Fazendo essa conta aí, você vai encontrar, 7/15, né? Vai dar 140 por 300, que é 7/15, tá? Que é o nosso gabarito. Essa aqui é a nossa resposta. Tá? Muito bem. O que você vai perceber? Que, às vezes, para calcular probabilidades utilizando união, interseção e tudo mais, às vezes eu vou utilizar o princípio da inclusão e exclusão. Às vezes eu vou resolver por diagrama de Venn, que nem a gente fazia lá nas notações que o pessoal chama de teorias de conjuntos, né? Qual é mais indicado? Depende do problema. Nesse caso aqui, ia ser bem difícil eu contar os múltiplos de 15 e tudo mais e colocar aqui, né? Então eu preferi fazer desse jeito. Agora, não quer dizer que você só tenha esse jeito de fazer. Você pode eventualmente conseguir fazer dessa outra maneira aqui, tá? No número 2, como é uma questão mais clássica, né? Que a gente já resolve ela assim, já resolvia desde o primeiro ano, por exemplo, então eu vou manter essa mesma maneira de resolver, mas dá para você fazer utilizando a formulinha, tá? Vamos lá, número 2, uma cidade tem 30 mil habitantes e 3 jornais A, B e C. Uma pesquisa de opinião revela que 12 mil pessoas leem A, 8 mil leem B, 6 mil leem C, 4.500 leem A e C, 1.000 leem B e C, 7.000 A e B e 500 leem A, B e C. Qual é a probabilidade? Letra A, dele ler pelo menos um jornal. Letra B, só um jornal. Então, para resolver esse tipo de problema, a gente vai sempre começar pela maior interseção. E no caso, a maior interseção é a interseção entre os 3 conjuntos que está aqui, né? Bom, 500 pessoas leem A, B e C. Isso é dado pelo problema. E agora eu vou para as interseções de 2 em 2, ou seja, A e B. Bom, A e B são 7.000 pessoas. Então aqui dentro tem que ter 7.000. Como já tenho 500, então aqui tem que ter 6.500 pessoas. Pela mesma razão, B e C são 1.000. Então aqui tem que ter 1.000, já tenho 500, então aqui são 500, né? E para terminar as interseções duplas, né? A e C. A e C são 4.500 pessoas. Então, obviamente, aqui tem que ter 4.000 pessoas. Muito bom. Agora eu vou para os conjuntos maiores, né? Ele fala que 12.000 pessoas leem o A. Se você somar aqui, ó, 6.500 com 500 com 4.000, você vai descobrir o quanto já tem nesse conjunto. Então, tem que ter 1.000 aqui, ó, de modo que aqui dentro tenha 12.000 pessoas. Pela mesma razão, o B são 8.000, então aqui vão ser 500. E o C vão ser 1.000 pessoas, tá? Aqui que assistem só o C. Isso, que o C são 6.000, isso mesmo, já tem 5 ali. Muito bem. Agora, falta calcular quantas pessoas estão aqui, que não leem nem o A, nem o B, nem o C. E como ele fala que são 30.000 pessoas ao todo, né? Uma cidade tem 30.000 pessoas, é só você somar quantas pessoas você já colocou, vai dar 14.000. Então, sobram 16.000 para pertencerem aqui ao conjunto daqueles que não leem nenhum
dos 3 jornais. Então, letra A. Qual é a probabilidade dele ler pelo menos um jornal? Basta você somar esse pessoal aqui todo. A gente já sabe que todo mundo que está aqui lê pelo menos um. Quem está aqui lê 2, quem está aqui lê exatamente 3, mas todo mundo aqui lê pelo menos um jornal. Então, a probabilidade de ler pelo menos um jornal são 14 mil pessoas em 30 mil possíveis. Bom, simplificando esse bagulho aí, você vai achar 7/15, deu o mesmo que aqui, né? Coincidência. Só uma observação para fazer essa letra A, você podia fazer pelo complementar também, né? Quem é que lê pelo menos um jornal? Todo mundo, menos esses aqui, né? Que não leem nenhum jornal. Então você podia fazer o total, ou seja, 100%, menos 16 por 30 mil. 16 mil por 30 mil, você encontrar a probabilidade também 7/15, que é a probabilidade de alguém ler pelo menos um jornal. Letra B. Ele quer que o cara leia só um jornal. Qual é a probabilidade da pessoa escolhida ler apenas um jornal? Quem é que lê apenas um jornal? Bom, quem lê só o A são 1000 pessoas, né? Porque esses aqui leem mais de um jornal. Quem lê só o B são 500 pessoas. E quem lê só o C são também 1000 pessoas, num total de 2.500 pessoas leem apenas um jornal. Ou só o A, ou só o B, ou só o C. Então, a probabilidade de ler apenas um, casos favoráveis, 2.500, sobre possíveis, 30 mil, tá? Bom, depois que você simplificar aquele troço ali, você vai encontrar 1/12, tá bom? Essa probabilidade aqui vai dar 1/12. Show. Até aí, tranquila, né? Vamos para a letra C. Essa é uma questão do Enem, e ele conta uma história enorme para falar de pessoas que vivem na rua e tudo mais, mas o que interessa para a gente está na segunda página, né? Ele diz o seguinte: no universo pesquisado, considere que P seja o conjunto das pessoas que vivem na rua por motivos de alcoolismo ou drogas. Q, o conjunto daquelas cujo motivo para viver na rua é a decepção amorosa. Escolhendo-se ao acaso uma pessoa do grupo pesquisado e, supondo-se que seja igual a 40%, a probabilidade dessa pessoa faça parte do conjunto P ou do conjunto Q, então a probabilidade de que ela faça parte do conjunto interseção P e Q é... Vamos lá. O conjunto P, se você olhar aqui nesse gráfico, né, que ele deu para a gente, é o conjunto das pessoas que vivem por motivo de alcoolismo ou drogas. Se você olhar aqui, alcoolismo e drogas são 36% das pessoas. E, portanto, a probabilidade da pessoa pertencer a esse conjunto é de 36%. Que é o conjunto das pessoas que vivem na rua por decepção amorosa, né? Se você olhar aqui, ó, são 16%, então a probabilidade de a pessoa pertencer a esse conjunto é de 16%. E ele diz no problema que a probabilidade da pessoa pertencer ao conjunto P ou ao conjunto Q é de 40%. E ele quer da interseção P e Q. E aqui eu vou usar direto o princípio da inclusão e exclusão. Eu sei que a probabilidade de P ou Q é a probabilidade de P mais a probabilidade de Q menos a probabilidade de P e Q. Só que disso aqui, isso aqui eu conheço, 40%. Esse aqui, 36%. Esse aqui é 16%. E esse a gente quer descobrir.
Aí é uma equação do primeiro grau, né? Letras para um lado, números para o outro, aquele negócio que você já sabe fazer. Você vai encontrar 12%, tá bom? Beleza, esse é um problema feito praticamente para você usar direto, né, o princípio da inclusão e exclusão. No entanto, se você quiser optar por fazer utilizando os diagramas de Venn, você também pode, né? Você tem aqui as pessoas do P, aqui as pessoas do Q. E aqui você tem a interseção, quem está nos dois conjuntos, que não é dado pelo problema. Então você chama aqui de X. P é dado, são 36, então aqui é 36%, menos o X, que você já colocou. Aqui vai ser 16%, menos o X, que você também já colocou. E você sabe que aqui dentro tem 40%, o que nos dá 40 é igual a 36 menos X mais X mais 16% menos X, que é exatamente essa equação que está aqui, tá? Se você observar, o X vai cancelar aqui, ó, e você vai encontrar X igual a 12%, exatamente o que a gente já tinha descoberto fazendo do outro jeito, né? Lembrando que aqui está tudo em porcentagem, tá? Bom, pessoal, eu vou dar um pause no vídeo aqui rapidinho para poder apagar o quadro e refazer o quadro, e daqui a pouco a gente volta. Valeu! E aí, pessoal? Bom, voltamos agora com a segunda parte da lista. O primeiro exercício é um exercício do Enem. Diz o seguinte: numa escola com 1.200 alunos foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento destes em duas línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol, 300 não falam qualquer um dos dois idiomas. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual é a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Vamos lá. Aqui, mais uma vez eu vou utilizar a técnica de resolução dos diagramas de Venn. Diagramas de Venn-Euler, chama, né? Por quê? Porque também é o mesmo tipo de problema daquele que a gente resolveu na primeira parte do vídeo. Pessoas que leem um tipo de jornal, leem outro tipo de jornal. Então é fácil, a gente já sabe fazer isso. Bom, se a gente já sabe fazer isso, então vamos nessa. Começando sempre pela maior interseção. Pessoas que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo. Só que a questão não me diz quantas pessoas falam ao mesmo tempo inglês e espanhol. Então, eu não sei. Então, são X pessoas, tá? Por outro lado, ele fala o seguinte. São 1.200 alunos ao todo. E 600 pessoas falam inglês. Bom, então aqui dentro do conjunto inglês tem que ter 600 pessoas. Então aqui tem 600 menos X pessoas. Pela mesma razão, como 500 falam espanhol, então 500 pessoas menos as X que estão ali. E além disso, ele fala que 300 não falam nenhum dos dois. Então aqui fora eu tenho que ter 300 pessoas. Além disso, uma informação muito importante que ele me dá é que o total de pessoas é 1.200. Isso significa então que se eu somar 600 menos X mais 500 menos X mais essas 300 que estão aqui fora, eu tenho que encontrar 1.200 pessoas. Isso é uma equaçãozinha do primeiro grau, então o X vai dar 200 pessoas. Isso significa que aqui, ó, tem 200 pessoas. Automaticamente, aqui tem 400 e aqui tem 300 pessoas.
Agora, ele quer calcular a probabilidade do cara falar espanhol, sabendo que ele não fala inglês. Então, eu chamei de I, inglês, e barra, é comum a gente usar barra para a negação do que a gente afirmou antes. Então, I barra, ele não fala inglês. É espanhol, é barra, ele não fala espanhol, tá? Então, eu quero saber a probabilidade dele falar espanhol, levando-se em consideração, dado que, sabendo que ele não fala inglês. E a gente já sabe que a probabilidade condicional, ela é calculada como a probabilidade dos dois eventos acontecerem ao mesmo tempo, dividido pela probabilidade de acontecer o evento que já aconteceu, né? A informação que já é dada. Então, vamos lá. A probabilidade dele falar espanhol e não falar inglês são todas as pessoas que estão dentro do conjunto espanhol e que não falam inglês. Então, são 300 pessoas apenas, né? Num total de 1.200. Então, a probabilidade 300 sobre 1.200, tá? Isso vai dar 1/4, né? Beleza. Agora, eu quero calcular... Perdão. 1/4. Esse numerador eu já sei, né? Falta agora o denominador. Qual é a probabilidade dele não falar inglês? Bom, do total de 1.200 pessoas, quantas pessoas não falam inglês? Esses 300 não falam inglês e esses 300 também não falam inglês. Então, são 600 em 1.200. Isso vai dar meio, né? 1 por 2. Então, a probabilidade de acontecer o que ele pediu vai ser isso aqui, 1/4, dividido por isso aqui, meio. Que vai dar, deixa eu diminuir ali para poder caber no espaço que eu reservei. Que vai dar meio, né? Show? Que é a letra A. Vou fazer de vermelho. Letra A. Beleza? Lembrando que, para calcular a probabilidade condicional, eu não preciso necessariamente colocar aqui a probabilidade da interseção e aqui a probabilidade do segundo evento ali, né? Eu posso utilizar também o número de casos, somente, sem contar a probabilidade. Então, para fazer essa mesma conta, eu poderia utilizar só o 300 em cima e só o 600 embaixo. Também daria 1/2, né? 50%. Beleza. Número 2. Um grupo de pessoas está classificado da seguinte forma. Tem algumas pessoas que são homens, outras são mulheres. Alguns falam inglês e outros falam alemão. E alguns falam francês, né? Tem 3 línguas e 2 gêneros. Escolhe-se uma pessoa ao acaso, sabendo que essa pessoa fala francês, qual é a probabilidade de que ela seja um homem? Vamos lá. Então eu quero a probabilidade dela ser homem, sabendo que ela fala francês. E aqui, ao invés de probabilidade, para a gente treinar, eu vou utilizar a outra forma dessa mesma expressão aqui. Ao invés de trabalhar com as probabilidades, eu vou trabalhar com a quantidade de casos. Posso. Só não posso trabalhar com quantidade de casos e probabilidade, né? Ou tudo probabilidade, ou tudo número de casos. Beleza. Bom, agora olha só. Quantas pessoas são homens e falam francês? É só olhar aqui na tabelinha e acabou, né? Vai dar 47. Agora eu vou contar quantas pessoas falam francês, né? Aí é independente do cara ser homem ou mulher, né? São 47 mais 52, né?
isso vai dar 99. Então, a probabilidade desejada, 47,99 avos, tá? Molezinha, easy, easy. E aí, pessoal, a gente teve um probleminha aqui com a câmera, mas a gente vai voltar para a questão 3, da parte de probabilidade condicional, tá? A 3 diz o seguinte, isso, um dado jogado 2 vezes. Ele não fala, mas é um dado comum, 6 faces e honesto. Calcule a probabilidade de se obter 3 na primeira jogada, sabendo que a soma dos resultados é igual a 7. Então, olha aqui, eu chamei esse 3 e o 1zinho embaixo, 3 na primeiro lançamento, e esse 7, a soma deu 7. Eu quero a probabilidade de 3 no primeiro, sabendo que a soma deu 7. E aqui, a gente sabe que isso é a probabilidade de acontecer 3 no primeiro e a soma dá 7, dividido pela probabilidade da soma dá 7. A gente pode fazer utilizando aquela tabelinha que eu já expliquei a vocês. Casos possíveis, são 36, né, quadradinhos. Para a soma da 7, eu tenho esses casos aqui, né? Então, a probabilidade da soma dar 7, 6 em 36, 1/6, né? Beleza. Agora eu vou fazer a segunda parte, né? O nosso numerador, né? O nosso numerador é a probabilidade de dar 3 no primeiro lançamento. A probabilidade de dar 3 no primeiro lançamento é 1 em 36, né? 1 em 36. Só tem um caso em que dá 3 no primeiro lançamento aqui, né? Que é esse aqui, que me favorece, tá? Então, a gente tem a probabilidade de dar 3 no primeiro lançamento, sabendo que a soma é 7, é só dividir isso aqui, né? 1 em 36, casos, o de cima ali, né? Numerador, e 1 em 6 embaixo, 1/6. Simplificando isso, você vai encontrar 1/6, tá? Beleza. Segunda maneira de pensar nesse mesmo problema. Para calcular a soma 7, eu tenho 6 casos favoráveis, né? Esse aqui. Então tá. Vou usar aqui, ao invés de probabilidade, eu vou usar quantidade de elementos, tá bom? Melhor, posso deixar assim mesmo. A probabilidade de dar soma 7 é 1 em 6. Beleza? 6 em 36. Depois eu faço aquela outra solução com o número de casos, tá? Bom, agora, para calcular a probabilidade da soma da 3 no primeiro e a soma ser 7, a gente já sabe que a gente pode multiplicar essas probabilidades. Então, é a probabilidade de dar 3 no primeiro e da soma ser 7, levando em conta que deu 3 no primeiro. Ora, se deu 3 no primeiro, para dar 7, tem que dar 4 no segundo. Então, a probabilidade de dar 3 no primeiro é 1/6, de dar 4 no segundo também é 1/6, e isso vai dar 1 em 36. Então, acabou. É só fazer casos favoráveis, casos possíveis, tá? Por outro lado, se eu não quisesse fazer muitas contas, eu poderia utilizar o seguinte: a probabilidade da soma ser 7, e dar 3 no primeiro, ou seja, a probabilidade de dar 3 no primeiro, sabendo que a soma é 7, vai ser 1 favorável. Esse é o único que dá 3 no primeiro, desses que a soma são 7, em 6 possíveis. Então, também daria 1/6. Essa seria a minha terceira solução, tá bom? Eu vou dar um pause no vídeo, vou apagar o quadro, daqui a pouco eu volto. Valeu! E aí, pessoal, voltamos com a última parte da nossa lista de probabilidade condicional, né? Número 1. Em uma disputa de pênalti,
o primeiro jogador tem 50% de chance de acertar, o segundo 20% e o terceiro 40%. Aqui eu já escrevi A1, o primeiro acerta, A1 barra, o primeiro não acerta, o primeiro erra, A2, 1/5, e aqui ele me deu em porcentagem, mas eu traduzi isso para fração porque eu prefiro trabalhar, né? A2 barra, ou seja, 4/5. A3, o terceiro acerta, 2/5. A3 barra, o terceiro não acerta, o terceiro erra, 3/5, né? Letra A, qual é a probabilidade dos 3 errarem a cobrança? Bom, aqui a gente já viu que como esses eventos são independentes, né? Ou seja, ele já me deu as probabilidades de levando em conta tudo o que ele precisava levar, é só multiplicar tudo, né? Então, a probabilidade dos 3 errarem a cobrança vai ser: o primeiro erra, e o segundo erra, e o terceiro erra. Isso vai dar 12,50 avos. Eu não vou simplificar, porque o gabarito está assim mesmo, tá? Letra B, a probabilidade dos 3 acertarem. Então, o primeiro acerta, e o segundo acerta, e o terceiro acerta. 2,50 avos. Letra C, exatamente um acerta. Se exatamente um acerta, então um acerta e os outros 2 erram. Pode ser o primeiro acerta, o segundo e o terceiro erram, ou o primeiro erra, o segundo acerta e o terceiro erra, ou os 2 primeiros erram e o terceiro acerta. Bom, colocando as probabilidades dadas ali, e lembrando que e você multiplica e ou você soma, então você vai ter no item C, meio vezes 4/5 vezes 3/5 mais meio vezes 1/5 vezes 3/5 mais meio vezes 4/5 vezes 2/5. Bom, fazendo essa continha aí, multiplicando todo mundo e somando quem tiver que somar, 23,50 avos. Letra D. A probabilidade de exatamente 2 acertarem a cobrança. Exatamente 2, você poderia fazer do mesmo jeito aqui, ó. Os 2 primeiros acertam e o terceiro erra, ou os 2 da ponta acertam e o do meio erra. Abrir vários casos e fazer o que eu fiz aqui, tá? Bom, é uma maneira de fazer. Eu vou fazer de outro jeito, para você ver que tem outra maneira de fazer. Essa probabilidade de exatamente 2 acertarem é 100%, 1, menos a probabilidade de todo mundo acertar, menos a probabilidade de exatamente 1 acertar, menos a probabilidade de nenhum acertar. Só que todas essas probabilidades já foram calculadas nos itens anteriores, né? Então, isso vai dar 1 menos. Bom, todos acertam 2 em 50, menos. Exatamente 1 acerta. Está aqui, né? 23 em 50, menos. Ninguém acerta, é o item A. 12 em 50. Certeza que se você fizer de outro jeito também vai dar 38,50 avos, tá? E a letra E, é a probabilidade de pelo menos 1 acertar. Se pelo menos 1 acerta, então quer dizer que todos não erram, ou seja, é 1 menos a probabilidade de todos errarem. Isso já foi feito aqui. 12,50 avos. E isso dá 13,50. Não, perdão. Esse que dá 38,50 avos. Esse aqui não dá 38,50. Esse aqui dá 13,50. Show!
Perdão, eu olhei a conta errada aqui. Número 2. Em uma urna há 4 bolas pretas e 3 bolas brancas. A probabilidade de retirarmos uma bola preta e uma bola branca sem reposição nessa ordem. Então, uma preta e uma branca nesta ordem sem reposição. Preta é 4 em 7, né? 4 sétimos. E agora, para sair uma branca, sabendo que a primeira que saiu foi preta, eu tenho 3 bolas brancas em 6 disponíveis, né? E isso vai dar 2 sétimos. Beleza. Letra B. Uma bola preta e uma bola branca sem reposição. Aqui ele não estabelece a ordem, que ele quer que a primeira seja de um tipo e a segunda de outro. Não. Ele quer que seja uma preta e uma branca. Pode ser preta e branca ou branca e depois sai uma preta. Bom, a primeira parte, preta e branca, a gente já fez 2 em 7, né? Ou branca e preta. Para a primeira bola ser branca, eu tenho 3 em 7 disponíveis. E para a segunda ser preta, eu tenho 4 em 6 disponíveis. Isso vai dar 2 sétimos também, então isso vai dar 4 sétimos. Você vai ver que, na maior parte das vezes, quando você inverte a ordem das extrações, as probabilidades se mantêm. 2 sétimos, isso aqui também dá 2 sétimos. Então, na verdade, eu tenho que fazer uma só e multiplicar pela quantidade de maneiras de fazer aquele troço. Beleza? Então, aqui era só fazer 2 sétimos vezes 2, porque são 2 maneiras de fazer isso. Letra C. 2 cores iguais, sem reposição. 2 iguais, preta, preta, ou branca, branca, sem reposição. Então, preta, preta, 4 sétimos e 3 sextos, né? Ou branca, branca, 3 sétimos e 2 sextos. Bom, isso vai dar 3 sétimos. E por último, a mesma coisa do item C, preta, preta ou branca, branca, porém agora com reposição. Se é com reposição, esses eventos são independentes, né? Então, 4 em 7 para o primeiro e 4 em 7 para o segundo também, ou 3 em 7 para o primeiro e 3 em 7 para o segundo. Isso vai dar 25, 49 avos. O número 3 não cabe aqui, então vou ter que pausar o vídeo para poder refazer o quadro, tá? Já volto já. Valeu! Bom, voltamos com o último exercício dessa lista, o número 3, da parte de multiplicações de probabilidade. Um atirador tem 1/3 de probabilidade de acertar um alvo. Determine em 3 tiros a probabilidade de... Vamos lá. Se ele tem 1/3 de acertar qualquer tiro, então ele tem 2/3 de errar esse mesmo tiro, né? Beleza. A letra A, ele quer a probabilidade dele acertar os 3 tiros. E como esses eventos são independentes, obviamente o fato de eu acertar o primeiro não interfere na probabilidade de eu acertar o próximo tiro, né? Não é o que o problema diz, né? Você pode alegar, tem confiança, o cara fica menos confiante na hora de atirar, mas o problema não fala isso. Ele fala que todos os tiros têm a mesma probabilidade, então esses eventos são independentes. Acertar o primeiro e acertar o segundo e acertar o terceiro, isso dá 27 avos, é a probabilidade disso acontecer. Letra B, errar os 3, né? Bom, mesma coisa, ele erra o terceiro, ou melhor, erra o primeiro, e erra o segundo, e erra o terceiro, isso é 27 avos. Letra C. Letra C é acertar somente os 2 primeiros. Então ele acerta o primeiro, acerta o segundo e erra o terceiro.
Então ele acerta o primeiro e acerta o segundo e erra o terceiro. Isso é 2,27 avos, né? Vou conferir aqui, mas é isso mesmo. E agora, letra D. Letra D diz o seguinte: qual é a probabilidade dele acertar somente 2 tiros? Tá bom. Para ele acertar somente 2 tiros, o que vai acontecer? Vai ser, esse aqui é um caso, né? Acerta só o primeiro e o segundo e erra o terceiro. 1/3 vezes 1/3 vezes 2/3. Mas não é a única maneira dele acertar 2 tiros apenas. Ele pode acertar o primeiro e o segundo, o primeiro e o terceiro, e errar o último. Perdão, acertar o primeiro e o terceiro e errar o do meio. Só que o que vai acontecer? Esse 1/3 vai vir para cá e esse 2/3 vai vir para cá. Só que numa multiplicação, você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Então não tem menor sentido de eu fazer 3 vezes a mesma coisa. Quando ele erra o último, quando ele erra o do meio e quando ele erra o primeiro. Você pode simplesmente pegar isso aqui e triplicar. Tá ok? Se você quiser fazer todos eles, tudo bem, mas não há necessidade. Então aqui, dele acertar só 2, a gente pode dizer que é dele acertar o primeiro, acertar o segundo, errar o terceiro, vezes 3, né? Porque ele pode errar o último, errar o do meio ou errar o primeiro. E fazendo essas contas, você vai encontrar 4 nonos. Letra E. Acertar somente 1. É a mesma coisa que acertar o primeiro e errar os outros 2. E é a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu vou fazer para um caso, no caso, vou fazer com que ele acerte o primeiro e erre os outros, tá? Então tá. Ele acerta o primeiro, erra o segundo e erra o terceiro. Mas essa não é a única maneira dele acertar 1 e errar 2. Eu posso errar acertar o do meio e errar os da ponta. E posso errar o último e acertar o último e errar os 2 primeiros. Isso significa então que só vou trocar essas frações de ordem, mas na multiplicação isso não vai interferir. Então basta multiplicar isso aqui por 3, né? Beleza. Então isso vai dar... Esse vai dar 4 nonos. Esse aqui vai dar 2 nonos. Eu olhei também errado aqui. Beleza. E por último, a letra F. Acertar pelo menos 1. Acertar pelo menos 1 é 1 menos a probabilidade de errar todos. Não é muito bom você fazer isso aqui da maneira construtiva, porque pelo menos 1 é exatamente 1, ou exatamente 2, ou exatamente 3. Você tem que fazer 3 contas aí. É lógico que eu já tenho isso feito, né? Eu poderia só somar esse com esse aqui, tá? Mas eu posso também fazer 1 menos a probabilidade de eu errar tudo, que é 8/27 avos, né? E ali, já fiz essa conta, vai dar 19/27, né? Tá bom? Aqui, para fazer do jeito construtivo, eu teria que somar esse, com o que ele acerta tudo, né? Que aí ele acerta pelo menos 1. Pelo menos 1, exatamente 1, exatamente 2 e exatamente 3. Então eu teria que fazer 3 contas, eu preferi fazer assim, mas também dá certo. Tá legal? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E daqui a pouco a gente vai gravar o vídeo de Matemática 2 e posta no canal aí também. Valeu? Um abraço, tchau!